Bom, muito obrigado a presença de todos aqui novamente. Deixa eu só fazer um aviso: semana que vem a gente não vai ter convite à física, vai ter na outra semana só, né? Semana que vem é Semana da Pátria, correto, né? É isso mesmo? É isso. Semana da Pátria, semana que vem. A gente retorna então na semana posterior, no dia 12, se não me engano, de setembro. Hoje é um grande prazer aqui ter o Amir Caldeira, da Unicamp. O Amir se formou, fez graduação e mestrado na PUC do Rio, depois ele fez doutorado na Universidade de Sussex. Ele é comendador da ordem científica, ele é um comendador, então vamos aqui agradecer o comendador Amir Caldeira para nos falar sobre mecânica quântica para leigos, basicamente. Então, grande prazer ter o Amir Caldeira aqui. Bom, boa noite, né? Já é boa noite. Primeiro eu quero agradecer o convite do Raul e realmente essa introdução do comendador realmente ninguém merece, né? Mas ok. Para começar, o que eu quero fazer aqui eu quero apresentar algumas ideias de mecânica quântica para não especialistas. Então, realmente isso aqui foi uma palestra que eu preparei um tempo atrás, e o público-alvo realmente era um pessoal que não sabia nada de física. Então, quando o Raul me chamou para dar esse seminário e disse que a audiência de alunos que acabaram de ingressar na universidade, pessoas de outras unidades, então eu resolvi então apresentar essa palestra, porque essa palestra então tem essa conotação de ser alguma coisa para não especialistas. Então a ideia aqui é a seguinte: eu quero apresentar com alguns exemplos que não são exemplos realistas, são exemplos fictícios, mas a minha intenção aqui é o seguinte: é basicamente aguçar a curiosidade de vocês e mostrar exatamente como essa fenomenologia quântica pode ser inusitada e bizarra. Mas então, se eu começar a usar termo técnico, o que acontece? O que acontece é que o pessoal, como não conhece termos técnicos, fica, para começar, já um pouquinho, não vou dizer de má vontade, mas acaba realmente não captando exatamente o que está por trás de tudo. Então a minha ideia basicamente é a seguinte: criar um experimento fictício e através desses experimentos fictícios mostrar para vocês como é a conceituação da física quântica. Então, vamos começar basicamente fazendo o seguinte: eu quero mostrar onde que surge isso. Então, basicamente, a física quântica tem a sua origem na virada do século XX, que você não conseguia, com vários experimentos, radiação do corpo negro, efeito fotoelétrico e outros, você não conseguia explicar os resultados observados com a física que se conhecia de Newton, e a mecânica de Newton e o eletromagnetismo de Maxwell. Então eram duas coisas que você tinha resultados totalmente incompatíveis com isso daí. Então o pessoal começou a simplesmente tentar mudar um pouco essas leis da física clássica para tentar explicar isso daí. Então, o que aconteceu foi que, isso foi o que aconteceu, por exemplo, com Planck, Einstein, Bohr, de Broglie. Então, eles começam a criar algumas hipóteses, e essas hipóteses, então, na década de 1920, elas convergem para uma nova teoria, que então é a chamada mecânica quântica. Muito bem, eu não vou entrar em detalhes do que é a mecânica quântica, eu vou, então, através desses exemplos mais tarde, tentar exemplificar o que acontece aí. Muito bem, então, é um novo paradigma para as teorias físicas. Em princípio, isso daí deveria permear a física em geral, você deveria poder aplicar isso em todos os níveis, e a gente vai ver exatamente aonde isso aqui fica mais evidente. E depois, mais tarde, o que aconteceu com quando realmente você teve, então, uma conceituação formal da mecânica quântica, então você tinha duas formulações complementares, a de Schrödinger, a de Heisenberg, e depois uma visão unificada de Dirac, e finalmente, já quase na década de 30, aparece a figura do von Neumann, enfatizando exatamente a questão de o que você mede e quão importante é exatamente uma medida que você faz no sistema físico. Então pode estar tudo muito abstrato, mas daqui a pouco a gente vai começar a ver. Não daqui a pouco, agora mesmo eu vou começar a mostrar então para vocês, no próximo slide, vou mostrar exatamente um desses experimentos fictícios. Mas então,
o que eu tenho aqui? Então, a mecânica quântica a gente pode definir da seguinte forma: é um conjunto de postulados ou regras que servem para você estudar observações de grandezas físicas e a sua evolução temporal. Onde é que você tem evidência forte desse efeito? Nas escalas molecular, atômica e subatômica. Então, isso daí é basicamente onde a mecânica quântica fica evidente. E, finalmente, no nosso mundo macroscópico, a gente não vê nada daquilo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, mas então o que a gente espera é que, na média, esses efeitos inusitados, eles consigam descrever e explicar o nosso dia a dia. Então, isso daqui é basicamente o que é a mecânica quântica. Então, vamos lá. Vamos para o primeiro experimento. O primeiro experimento é o seguinte: eu vou criar uma brincadeira agora, que é a seguinte: eu vou mandar um objeto, esse objeto pode ser uma bola de gude, uma bola de bilhar, tá? Então isso aqui vai passar por um duto que se divide em duas partes. E aqui eu vou botar várias caixas numeradas. Caixa 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Caixa menos 1, menos 2 e assim por diante. Então eu tenho várias caixas numeradas. Então eu vou fazer uma bola passar nesse aparelho daqui, que vai fazer, então, ela pode passar por cima ou por baixo, ou seja, esquerda ou direita. Então, o que acontece com isso daqui? Bom, o que acontece é o seguinte: vou fazer primeiro, vamos deixar claro algumas coisas. Primeiro, que eu vou fazer essa experiência em vários lugares. Em cada experiência, em cada lugar eu vou fazer essa experiência. Os experimentadores não vão ter contato uns com os outros. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou lançar uma bola de gude nesse canal, ela vai passar para a direita ou para a esquerda e vai cair numa das caixas que eu tenho lá na frente. Tá? Então tem um outro observador que vai fazer a mesma coisa numa outra cidade. Então nós vamos fazer isso em 1000 cidades, por exemplo. Então a ideia é essa. Cada experimentador vai fazer esse experimento, passar uma bolinha nesse canal em 1000 cidades diferentes. E eles não se comunicam. Tá? Não há então qualquer interferência da experiência que um está fazendo, da experiência que o outro está fazendo. Então, se essa bola é um objeto clássico, como eu antecipei já, uma bola de gude, o que a gente espera que aconteça? O que a gente espera que aconteça é o seguinte: primeiro, estamos realizando em 1000 cidades diferentes, Campinas é uma delas, aparece deixa eu só vou mostrar uma pequena coisa para vocês aqui, que é o seguinte: eu tenho basicamente na saída da esquerda é quase frontal à caixa 2 e a saída da esquerda é quase frontal à caixa menos 2. Então, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui é o seguinte: Campinas, a bola está na caixa 2. São Paulo na caixa menos 2. Depois, Rio de Janeiro, caixa menos 2. Assim por diante, várias cidades. Paris, caixa menos 2. Nova York, caixa 2. Então eu tenho, basicamente, o que a gente espera. Quase frontal a uma delas. Então, basicamente, ou você sai em uma ou você sai em outra. Ou na caixa 2 ou na menos 2. Se é uma bola de bilhar ou uma bolinha de gude, dependendo do tamanho desse nosso conduto aqui, você vai cair ou na caixa 2 ou menos 2. Então, fizemos 1000 experimentos. Então, qual é o resultado que eu tenho dessa experiência com objeto clássico? Uma bola, como uma bola de gude que a gente está acostumado a ver. Bom, muito bem. O que eu tenho, e basicamente 500 delas, ou quase 500, caíram na caixa menos 2, enquanto que na caixa menos mais 2, quase 500 caíram lá. Então, salvo por algum tipo de bater na borda de uma da saidinha de uma delas, você pode ter um pequeno desvio, algum erro, mas você basicamente tem um histograma desse tipo. A grande maioria, quase 500 na caixa menos 2 e quase 500 na caixa mais 2. Então esse aqui é um resultado, que é o resultado que todo mundo esperaria. Então, probabilidade meio de eu ir para a direita, meio de eu ir para a esquerda. Então esse aqui é o resultado que todo mundo espera. Muito bem. E se esse objeto, agora vamos fazer realmente um experimento com o objeto quântico. Ou seja, agora eu vou falar, esse cara, ao invés de ser uma bolinha de gude ou uma bola de bilhar, ele é uma molécula, um átomo, um elétron. Tá? Então, tenho agora um objeto que é quântico, que vai obedecer às leis da mecânica quântica. Mas para isso eu vou fazer um experimento exatamente como eu fiz antes. Então eu vou mandar esse objeto agora através desse
desse meu experimento. Então, o que eu vou observar? Primeiro, Campinas, o cara aparece na caixa 50. Depois, eu venho para São Paulo, aparece na caixa menos 20. Rio de Janeiro, na caixa menos 2. Várias outras cidades, Paris, caixa menos 70, e Nova York, caixa 200. Então, o que eu tenho aqui é o seguinte: se eu fizer agora o histograma, ou seja, eu pego o resultado, pego as caixas que todo mundo observou nessas 1000 cidades, ponho juntas agora, ou seja, vou sobrepor todos os resultados desse experimento, o que eu vou encontrar é o seguinte: eu vou encontrar basicamente isso. Numa caixa aqui eu tenho 3, na outra caixa aqui eu tenho 1, na outra eu tenho 2, aqui eu tenho 4 e assim por diante. Mas basicamente eu tenho uma figura que alterna a presença ou a ausência de bolas nas caixas. Então essa figura daqui é uma figura que a gente pode fazer o seguinte: eu posso pensar da seguinte possibilidade. Eu tenho então uma bola, para explicar aquilo que eu observei, ou seja, que os 1000 observadores conseguiram detectar, eu vou ter o seguinte: eu vou ter uma bola, pode ir aqui, a outra pode ir lá e assim por diante, mas existe uma alternância de presença e ausência de bolas nas caixas. Isso daqui é uma figura compatível com um fenômeno físico que muitas vezes a gente vê, por exemplo, na superfície de um líquido, que é exatamente o fenômeno de interferência. Então o que eu tenho aqui é o seguinte: se eu começar a agitar a superfície de um líquido num ponto e no outro, eu vejo frentes de ondas se espalhando e eu vejo exatamente essas figuras aqui. Ou seja, as ondas de um ponto e de outro, emitidas por um ponto e de outro ponto, elas têm interferência construtiva ou destrutiva. Então eu tenho exatamente, e o que acontece naquele nosso exemplo é uma coisa compatível com isso daqui. É uma coisa compatível com uma figura de interferência. Aqui eu teria, por exemplo, luz de laser, e aqui eu tenho duas aberturas. A luz é coerente, então o que eu vejo aqui é o seguinte: é uma alternância de onde a luz chega, aqui e aqui, nesse ponto você não tem intensidade luminosa. Então isso aqui é exatamente um efeito de interferência. Se eu pegar então líquido e começar a mexer aqui na superfície do líquido no outro lado e botar um anteparo, você vai ver que em certas regiões sempre a figura de interferência é destrutiva, ou seja, ali não chega praticamente nada. Então eu estou falando agora de objetos, eu não estou falando de onda, eu estou falando agora de objetos que são pontuais, estou falando de bolas. Então essas bolas passam, ou elas passam por um lado ou por outro, e o que eu vejo lá na frente é exatamente ausência e presença de partículas nas caixas. Então o que eu estou falando lá, o que eu observei lá, fazendo a sobreposição de 1000 resultados dos observadores, é uma coisa exatamente desse tipo daqui. Mas, então a gente, como eu disse para vocês, isso daqui é uma coisa tipicamente de fenômeno ondulatório. A gente vê então, o exemplo que eu estou dando, a superfície de um líquido ou de uma radiação chegando em duas fendas. Mas o que a gente tem aqui é diferente. O que a gente tem é um corpúsculo. É como se, por exemplo, o sujeito estivesse chutando uma bola e a bola passa ou pela direita ou pela esquerda desse camarada daqui. Então não é exatamente o que eu tenho na outra situação, que eu tenho onda chegando lá. Então o que acontece exatamente aqui? O que está acontecendo? Se eu tivesse bolas clássicas, eu teria caixa 2 e caixa menos 2. Agora eu tenho as bolas quânticas. E o que está acontecendo? O que está acontecendo agora é que eu posso simplesmente distribuir essas bolas. Eu crio essas bolas como partículas, detecto como partículas, mas no meio do caminho alguma coisa está acontecendo de forma que o que eu observo, a chance de chegar nas caixas, ela obedece exatamente uma figura tipo figura de interferência. Então, essas são exatamente as questões que eu estou levantando. Primeiro, estou falando de corpúsculo. Aqui é devido então a interferência. Se o objeto passa pelas duas, ela passa pelas duas ao mesmo tempo, se não passa pelas duas ao mesmo tempo, por onde ela passaria? Ou seja, a partícula que eu estou considerando. Então, nesse caso daqui, quais são as respostas? As respostas que a gente vai ver,
ou pelo menos eu vou antecipar, a gente não vai, obviamente, analisar isso aqui em profundidade, mas eu quero simplesmente estabelecer basicamente qual é a conceitual, o que é aceito, pelo menos da forma mais ortodoxa na mecânica quântica. Então, basicamente, o que você pode dizer é o seguinte: você vai criar uma partícula, detectar uma partícula, e no meio você tem alternativas. Alternativas de passar pela direita ou passar pela esquerda. Então, o que você pode estar dizendo aqui é o seguinte: eu posso ter uma interferência de diferentes alternativas. Então, é uma coisa realmente estranha. Eu não estou falando de interferência de onda. Claro que eu vou ter que atribuir uma onda a isso daí. Mas essa onda é uma onda real, como uma onda da superfície de um fluido? Não, não é exatamente isso. Então, por isso eu estou dizendo que o que a gente tem aqui não é uma interferência de onda, mas simplesmente uma interferência de alternativas. Ou seja, essas alternativas não são aditivas. Primeiro eu tenho que fazer uma operação com elas, e mais tarde, sim, eu vou ver se o que é. Quer dizer, eu não posso simplesmente, para quem tem conhecimento de probabilidade, não vou somar probabilidades. Eu não posso dizer que ela passa por uma ou por outra. Então está acontecendo aqui alguma coisa diferente, que no final eu vou somar, mas eu vou somar primeiro alguma coisa que se refira a alternativas. E depois, através disso, sim, eu vou tentar explicar exatamente essa figura de interferência. Então, o que está acontecendo aqui, e outra coisa, essa possível alternativa é a informação máxima que a gente pode ter sobre esse movimento das bolas e sobre o que você vai detectar do outro lado. Então, basicamente aqui, é o primeiro experimento que a gente tem, que eu tento mostrar exatamente o que está acontecendo nesse caso, se eu faço uma comparação de um experimento clássico, com objetos clássicos macroscópicos, e o que acontece se eu tiver um equivalente quântico desse mesmo experimento. Então você vê que é um resultado completamente diferente. Então eu tenho que abrir mão exatamente desse conceito de passa pela direita ou passa pela esquerda, para falar de uma possibilidade de eu ter interferência de alternativas. Então esse é o primeiro experimento que a gente vê aqui no... Essa experiência aqui é chamada experiência de Young. Isso aqui se observa, por exemplo, com moléculas, e não necessariamente partículas muito pequenas, mas com moléculas relativamente grandes, com 60 átomos de carbono, por exemplo. Então, o que a gente vê aqui é o seguinte: esse objeto não vai passar pelas duas, então ele é criado, detectado como corpúsculo, e a única coisa que eu tenho aqui é essa descrição do movimento ondulatório. Ela se refere exatamente a essa possibilidade de eu ter diferentes alternativas, e essas alternativas poderem sofrer um efeito tipo interferência. Então, nesse caso, é isso daqui o que a gente chama de dualidade partícula-onda. Então, a dualidade partícula-onda, que muitos já devem ter ouvido falar, é exatamente esse tipo de diferença do movimento clássico quântico, que você, por um lado, tem o movimento corpuscular, quando você detecta e emite, e por outro lado, se você sobrepõe todos os resultados, você vê uma figura de interferência, que seria compatível com o movimento ondulatório. Então aqui é exatamente o que a gente chama da dualidade partícula-onda. Muito bem. Outra coisa, se você quer decidir por onde passa a partícula, se você quer ver se ela passa pela direita ou pela esquerda, você pode simplesmente tapar uma dessas saídas. Se você faz isso, você destrói completamente a possibilidade de ver a interferência. Ou seja, se você tapa a saída para a caixa 2, você só vai ver as partículas chegando em menos 2. Se você tapa menos 2, vai todo mundo para 2. Agora, se você deixa as duas abertas, ou seja, você dá essa alternativa de passar pela direita ou pela esquerda, necessariamente você vai ter um fenômeno de interferência lá na frente. Mas, novamente, é uma interferência dessa contagem, vamos dizer assim, ou seja, dessa alternativa de passar por um lado ou outro. Essa possibilidade de você destruir as diferentes alternativas, essa interferência de alternativas, é chamado o princípio da complementaridade. Toda vez que você tentar decidir por onde, por exemplo, a partícula passou, você destrói, ou qualquer tipo de experimento que você faça,
que vá poder dizer para você, com certeza, se ela passou pela direita ou pela esquerda, você acaba com a figura de interferência. Então, isso daqui é o chamado princípio da complementaridade. Muito bem, então a gente já viu dois princípios, que certamente muita gente ouviu falar deles, e esses princípios têm a ver exatamente, e a gente está vendo isso daqui exatamente dentro de uma ideia simples, de uma ideia de você lançar corpúsculos através de duas aberturas. Muito bem, então esse aqui é o primeiro experimento. Aliás, quero falar um pouquinho mais, que é o seguinte, então se eu pegar uma fonte e fique lançando esses objetos, e tiver duas aberturas, o que acontece é que se eu botar uma placa exposta por muito tempo a isso, ou seja, mando uma partícula depois da outra, mas de forma que elas simplesmente ignorem a presença uma da outra. Tá? Então, se eu fizer isso, eu vou ter exatamente uma figura de interferência, mas essa figura de interferência ela vai ser populada clique a clique, uma chegando atrás da outra. Tá? Então, isso não é como uma experiência que você imaginaria de uma onda de matéria chegando, que eu tenho, por exemplo, uma onda de líquido na superfície do lago, que você então veria, se você montasse uma experiência desse tipo, você ia ver exatamente sempre uma intensidade maior em ponto e menor em outro. Mas isso aqui seria direto, você está vendo direto a exposição disso daqui. No outro caso, não, estou fazendo isso aqui por corpúsculos, um atrás do outro, e isso daqui é uma figura acumulativa. Bom, vou fazer agora uma outra experiência. Essa outra experiência, então essa é a primeira que eu queria mostrar para vocês. Já para a gente começar a ver que há alguma coisa de estranho e completamente diferente do nosso cotidiano na mecânica quântica. Ou seja, a mecânica quântica, ela tem experimentos, tem efeitos que mostram exatamente esse tipo de comportamento. Vou fazer agora vou dar um segundo exemplo. Esse segundo exemplo é o seguinte. Eu quero determinar valores de grandeza que caracterizam o objeto. Agora, novamente, eu não vou pegar um exemplo físico real, vou pegar um exemplo fictício. Então eu vou fazer um experimento agora que é o seguinte, vai passar um objeto na minha frente, e esse objeto tem duas propriedades que eu quero observar. Uma delas é se esse objeto emite som ou não. Ou seja, sonoro ou não sonoro. A outra característica que eu quero observar desse objeto é se ele é vermelho ou é azul. Então, há dois tipos de características que esse objeto pode ter. Ele pode ser um objeto colorido e pode ser um objeto sonoro. Né? Então, eu vou dizer duas coisas. Se ele é sonoro, bom, ele é sonoro ou não é sonoro. Então, eu tenho duas possibilidades para som. Emite som ou não emite som. E outra coisa, ele tem cor. Ou ele é vermelho ou ele é azul. Então, são duas saídas para som, duas saídas para cor. Outra coisa que eu vou fazer é o seguinte. Novamente, esse experimento vai ser realizado por 1000 caras, 1000 cidades diferentes. E eu vou fazer o seguinte agora. Vamos ver como é que vai ser feita a observação. Esse joguinho que eu vou mostrar agora tem uma regra. E essa regra é a seguinte. Toda vez que o objeto passar, eu vou fazer uma medida de som ou de cor nele. Se eu faço uma medida de som, eu simplesmente vou tapar os olhos e vou aguçar a audição. E vou ver se ele emite som ou não. Tá? Então essa é a maneira de eu medir som. E cor, como é que eu vou ver? Quando eu for medir cor, eu vou tapar os ouvidos e vou simplesmente olhar a cor. Se é vermelho ou se é azul. Tá? Então está clara a brincadeira. Então a brincadeira é essa. Vai passar um objeto e eu vou olhar sem ouvir ou eu vou ouvir sem ver. Tá? Então essa é a regrinha do jogo. Outra coisa. Então vamos lá. Então os sensores são olhos e ouvidos. E eu tenho duas propriedades. Som, emite ou não emite som. Cor, ou ele é vermelho ou é azul. Então, novamente, quero dizer que isso aqui está simplesmente exemplificando exemplos físicos que tem realmente, depois eu posso dizer exatamente qual é o experimento físico real que equivale a isso daqui. Então isso aqui é uma tentativa de explicar isso daqui de uma forma que vai realmente ser um pouco chocante. Então vamos ver o que acontece. Primeiro, então vamos lá. Eu vou representar um objeto que não emite som por uma bola branca. E o objeto sonoro, obviamente, está... esse objeto aqui mais espioso. Esse aqui é o objeto sonoro. E as duas cores, azul ou vermelho. Tá?
Então, vamos fazer a nossa primeira, vamos estabelecer algumas coisas como que essa experiência vai ser realizada. Primeiro, 1000 cidades, assim como eu realizei outro experimento. 2, novamente, eu vou sobrepor mais tarde os exemplos. E, bom, quando eu me referi a objetos clássicos, eu estou falando sempre de corpos macroscópicos, e quânticos são átomos, moléculas ou núcleos atômicos. Muito bem. Então agora vamos lá fazer essa experiência daqui. Primeiro, um objeto que eu vou chamar de clássico. Ou seja, estamos realmente olhando um camarada que é grande, ele emite som ou não, é vermelho ou é azul. Então, primeiro, eu vou fazer uma experiência de audição. Eu vou ouvir se ele é sonoro ou não é sonoro. Então, tem duas chances. Ou ele é sonoro ou não é sonoro. Então, suponha que eu ouça, que ocorre, quando ele passa aqui, e ele não é sonoro. Esse cara não emite som. Ótimo. Então, agora, eu faço uma experiência de visão. Então, agora eu vou tapar os ouvidos e vou olhar a cor dele. Então, eu vou ter duas chances. Ou ele é vermelho, ou ele é azul. Ok. Então, suponha que ele seja azul. Então, eu tenho um objeto que não emite som e é azul. Ok? Então, eu faço uma experiência de visão de novo. Ok? Ele é azul, ele continua sendo azul. Ótimo. Faço uma experiência agora de audição. O que vocês esperam que aconteça? Não emite som. Ótimo. Esse é o resultado mais do que esperado. O camarada, ele não emite som e ele é azul. Ótimo. Então agora, o que a gente pode dizer daqui? Que a determinação de uma dada característica do objeto é completamente independente da outra característica que ele tem. Nada de novo disso aqui. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos repetir essa experiência agora com objeto quântico. Ou seja, vamos fazer o análogo quântico da brincadeira. O que acontece quando eu tenho um objeto quântico? Bom, primeiro ele pode ser sonoro ou não sonoro. Então, eu posso dizer o seguinte. Faço uma experiência de audição. Mesmo os passos de antes. Então ele não emite som. Ok? Então, vou fazer uma experiência de visão. O que acontece? Novamente, duas alternativas, ou ele é azul ou ele é vermelho. Ok? Assim como no caso anterior, ele é azul. Então, se ele fosse o objeto clássico, ele é não sonoro e azul. Ótimo. Faço de novo uma experiência de visão. E o que eu obtenho? Nada de novo. Novamente, acabei de dizer que ele é azul, ele continua sendo azul. E agora eu vou fazer uma experiência de audição. E o que acontece nesse caso? O que acontece aí? Você pode tanto ter um cara que não emite som, como você pode ter um cara sonoro. Estranho, mas é o que acontece. Então você tinha inicialmente. Então o que você pode concluir daqui? A conclusão daqui é a seguinte: a informação precisa sobre uma dada característica pode ser perdida quando se determina outra. Ou seja, se você, um objeto quântico, você tem duas características que você pode associar a ele. Se você diz que uma delas, você determinou com precisão uma delas, você perde completamente a informação sobre a outra. Então isso aqui é exatamente o que a nossa experiência aqui está dizendo. Então é claro que você tem um experimento, tem vários experimentos em mecânica quântica que reproduzem exatamente esse tipo de conceituação, esse raciocínio. Ou seja, esse resultado aqui. É muito estranho, sim, é. Mas o fato de você, para você realmente associar qualquer tipo de grandeza a um objeto quântico, você realmente tem que fazer uma medida desse objeto. Então, a gente tem agora aqui o seguinte. Primeiro, características que se comportam com a de um objeto clássico são chamadas de compatíveis, enquanto que as do tipo que eu mostrei antes são incompatíveis. No caso clássico, eu sempre posso determinar simultaneamente todas as características do objeto. Por exemplo, cor e som. Eu posso dizer ele é sonoro e ele é vermelho, ou ele é não sonoro e azul. Posso determinar todo mundo junto. Se ele é um objeto quântico, eu só posso determinar as chamadas características compatíveis. Ou seja, a que eu acabei de apresentar para vocês, as duas são chamadas duas características compatíveis. Tá. Então,
Isso daqui é o que acontece em mecânica quântica. Então eu não posso precisar essas duas grandezas que são incompatíveis com a precisão que eu quiser. Isso aqui é o que está por trás do chamado princípio de incerteza. Então é exatamente aqui que entra esse princípio. Talvez muitos de vocês já tenham lido isso daqui, até mesmo em jornal, em qualquer tipo de reportagem que se fale em mecânica quântica, complementaridade, dualidade partícula-onda e princípio de incerteza, o pessoal sempre menciona isso daí. Então, é por trás, o que está por trás do princípio de incerteza? O que eu acabei de mencionar para vocês. Muito bem, então agora vamos fazer o seguinte. Para a gente continuar, eu vou fazer agora uma representação esquemática um pouquinho diferente, tá? Só para sistematizar a coisa. Então eu vou chamar agora o objeto sonoro, uma seta branca apontando para a direita. E o objeto não sonoro, uma seta branca apontando para a esquerda. E vou dizer que o camarada, ele é azul, seta azul para cima e vermelho, uma seta azul para baixo. Ou seja, sempre que tiver seta horizontal, estou falando em som, direita sonoro, esquerda não sonoro. E as setas verticais, azul para cima, vermelho para baixo. Tá? Então vou usar a redundância do vermelho para baixo, do azul para cima, mas tudo bem. Muito bem, então agora, como é que eu faço a representação diagramática dos objetos dentro, então, dessa conceituação que eu acabei de, bom, pelo menos tentar passar para vocês? Vou fazer assim. Primeiro, o sujeito ele pode ser, principalmente um objeto clássico, ou ele é sonoro ou não é sonoro, e propriedade de cor, ou ele é azul ou ele é vermelho. Muito bem. Isso eu posso determinar com precisão. Escolha o que vocês querem. Sonoro azul, não sonoro vermelho, ou não sonoro azul, ou sonoro vermelho. Você pode escolher essas quatro chances. Não tem problema. O objeto é clássico. No caso de um objeto quântico, a coisa é um pouco diferente. Então aqui eu teria união de possíveis alternativas, tá? Para som e para cor. No caso quântico, o que acontece? Eu não posso dizer que ele é A ou B. Não existe A ou B. Se fosse A ou B, eu sempre ia ter o resultado naquele meu experimento de olhar o tapa-olho, que ia ser exatamente o resultado clássico, mas não é o resultado clássico. Então eu tenho que criar alguma outra coisa, da mesma forma que eu criei aquela possível interferência de alternativas, aqui novamente eu vou apelar para uma coisa desse tipo. Eu vou dizer que o que é sonoro, na realidade, é uma coisa meio estranha de azul e vermelho. Tá? Por quê? Porque o sonoro, se eu fizer uma experiência de cor com um cara que eu acabei de dizer que é sonoro, o que nós vimos? Ele pode ser azul ou pode ser vermelho. Então eu não posso dizer que é uma coisa ou outra. Ele tem o que eu vou chamar de agora em diante de uma sobreposição de azul e vermelho. Ou seja, ele não é uma coisa ou outra. Ele vive ali nessa sobreposição ou superposição. Tá? E no caso do objeto não sonoro, idem, ele é uma outra sobreposição de azul e vermelho. Por isso que eu estou usando o mais e o menos aqui. É só para rotular esses caras. Então eu estou rotulando o sonoro em termos de cor com o sinal mais e o não sonoro em termos de cor com o sinal menos. Então são duas sobreposições que eu tenho que rotular de forma diferente. Porque no caso, se eu olho o som, uma delas eu sei que é sonora, a outra não é sonora. Tá? Então a gente tem um novo objeto aqui. Esse objeto, ele, novamente, então eu não tenho assim sim ou não. Ele é um nin, fica ali no meio do não e do sim. Tá? Então isso daí seria a nossa sobreposição. Então, no caso, sobreposição das possíveis alternativas. Então, o sonoro, ele é uma sobreposição de alternativas de ser azul e ser vermelho. Não é ou vermelho ou azul. Nota bem, isso aqui é diferente. Tá? Então, na hora que você olha, você faz um experimento de... Você sabe que o cara é sonoro e faz uma experiência de observar a cor, o que acontece agora é que você filtra ou uma cor ou outra. Tá? Mas ele vem no pacote de ser sonoro. Tá? Muito bem. Então agora eu vou dar uma aplicaçãozinha disso daqui, que está muito na moda,
Muita gente já deve ter ouvido falar dessas coisas. Então eu vou aproveitar esse experimento e essas ideias para agora a gente, primeiro, aprender a gerar esses objetos. Como é que a gente poderia gerar esses caras? E a segunda coisa é um pouquinho de aplicação em teoria de informação e computação. Como a gente sabe, você envia mensagens, você faz cálculos no computador, aqui, etc. Com o quê? Sistema binário. Tá? Então é sempre 1 ou 0. Então, de alguma forma, você tem alguma coisa que excita um elemento e esse elemento responde sim ou não. É sempre assim. Tá? Então você vai usar isso daqui para codificar mensagens, para fazer cálculos, para tudo isso. Mas agora a gente tem um ente novo, que a gente sabe agora que quando eu venho com uma excitação tipo cor, eu posso ou não ativar. O camarada pode ser azul ou pode ser vermelho. Tá? Então se eu venho falando de cor, se eu vou olhar a cor diretamente, esse camarada ou é azul ou é vermelho. Tudo bem. Mas agora eu posso fazer uma outra coisa. Eu não vou fazer uma excitação tipo cor. Eu vou agora jogar uma gota de tinta aqui. Tá? Então, aliás, não, desculpa. O que eu vou fazer agora é fazer de tinta, eu botei aqui, para a gente ver se ele saía vermelho ou saía azul. Ele absorvia aquela cor que eu mandei ou não. Agora eu vou fazer uma com som. Então isso aqui, antes disso, essa característica de você ter um sujeito para cima ou para baixo, você excitou o sistema ou não, isso é o chamado bit. Tá? Bit de informação, que exatamente é uma resposta de um elemento à sua excitação, ele responde sim ou não. Ou 0 ou 1. Agora a gente vai ter uma outra coisa. Se esse elemento físico é quântico, e agora eu chegar com uma excitação tipo som, se esse camarada eu tenho certeza que excita som, ele é sonoro, se eu for preparar alguma coisa lá no futuro para observar cor, o que eu posso dizer? Bom, primeiro que esse cara ou criou alguém que é sonoro, ou alguém que não é sonoro. Ora, mas a nossa convenção aqui é que se ele é sonoro, ele vem com essa sobreposição mais. Se ele não é sonoro, ele vem com a sobreposição menos. Tá? Então eu tenho essa possibilidade agora. Então, na hora que eu crio isso, eu posso agora olhar do outro lado. Então eu posso entrar com uma excitação que vai dizer ou eu cito ou não o sistema sonoro, e do outro lado eu vou observar ou não cor. Tá? Então, com isso, por exemplo, toda essa história, que muita gente já deve ter lido em várias reportagens sobre informação, computação quântica, se baseia exatamente nesse fato. De eu não ter o sujeito só 1 ou 0. Ele está nessa possível sobreposição de sonoro ou não sonoro, de vermelho ou azul, ou de 0 ou 1. Seja lá o que isso queira dizer. Muito bem. Então esses são os chamados qubits. Então esses são os bits quânticos, que eles usam exatamente essa propriedade de você não ter um ou vermelho ou azul. Ele é sim sonoro ou não sonoro, mas se sonoro, eu não posso determinar a cor dele. Não posso saber se ele é vermelho ou se ele é azul. Então isso daqui, claro que a gente não vai explicar aqui os detalhes, mas é exatamente em cima dessa conceituação que toda essa ideia de fazer computação quântica, informação quântica surge. Muito bem. Uma outra coisa agora é o seguinte, é claro que eu estou falando para vocês de 0 e 1, agora vamos esquecer um pouquinho da computação, etc., mas sempre guardar que essa coisa pode ser criada através de excitar um elemento físico. Agora eu posso ter vários elementos físicos e excitar 1 a 1, ou excitar todos eles de uma vez só, e cada um deles vai responder. Então é isso que a gente vai usar, obviamente, para mandar uma mensagem longa, fazer cálculos, enfim. Agora, se a gente usar exatamente a ideia que a gente vem usando, e se eu perguntar para vocês, olha, o que pode acontecer agora se eu excitar todos esses camaradas aqui, em termos de cor, o que eu posso ter é o seguinte, eu posso ter várias possibilidades. Por exemplo, cada possível sequência que saia de cor, se eu excito com cor, ele sai vermelho ou sai azul. Então isso aqui é uma possibilidade. Agora eu posso pegar, isso é uma alternativa que acontece. Uma alternativa de N elementos lançarem cada um é azul, azul, vermelho, vermelho, azul, 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 vermelho, e assim por diante. Agora, eu posso ter uma outra possível história, que seria isso daqui. Lanço uma,
tem uma outra que é do mesmo tipo que essa, e uma outra que é do mesmo tipo que essa, e a gente já começou a aprender que a gente tem que simplesmente sobrepor alternativas. E não é só dizer que é uma ou outra, mas a gente pode fazer uma sobreposição, assim como eu fiz de azul e vermelho, eu posso fazer agora de um elemento desse tipo, de uma fileira inteira como essa. Então eu posso chegar e fazer um estado que é uma coisa assim. A nossa alternativa é, uma alternativa quando eu excito é azul, vermelho, azul, azul, etc. A outra alternativa é azul, azul, vermelho, vermelho, e assim por diante. Então eu posso montar então uma sobreposição ou várias sobreposições de sujeitos que querem dizer uma determinada história que foi uma possível saída de todo mundo, azul, azul, vermelho, etc. E tem uma outra, e uma outra. Então, eu crio uma... E note bem que esse objeto daqui não é simplesmente eu pegar um e dizer que ele é vermelho ou azul, o dois vermelho ou azul e assim por diante. Então, esse camarada daqui é o chamado emaranhado. Então, eu tenho realmente um camarada, como o nome está sugerindo, ele é... Eu não posso, por exemplo, decompor esse sujeito em alternativa para um, alternativa para dois, alternativa para três. Então, eu tenho que montar uma alternativa composta, coletiva de todo mundo. Alternativa de todo mundo respondendo de uma forma, de todo mundo respondendo de uma outra forma e assim por diante. Então, essa aqui é a ideia do chamado emaranhado, que também é extremamente útil para essa aplicação desejada em teoria de informação e computação. Bom, agora isso aqui nos leva a um dos conhecidos paradoxos da mecânica quântica, que é o chamado gato de Schrödinger. E a ideia é a seguinte: suponha que eu faça aquela experiência do vermelho ou azul. E se o objeto ele for azul, ele bate numa placa e nada ocorre. Se ele for vermelho, ele ativa uma corrente que vai ser uma corrente letal, porque ela vai chegar naquele sistema, vai disparar, vai quebrar um frasco de veneno e o veneno mata o gato. Então, se eu começar a pensar em alternativas e fizer sobreposições alternativas, o que aparece daqui? O que aparece é o seguinte: há uma alternativa que é o seguinte. Uma alternativa é toda essa parte motora, né? Todas as moléculas que compõem essa parte motora do gato vivo fazem uma alternativa que é todo mundo azul. Então, eu estou dizendo que isso aqui gera o gato vivo, equivalente ao gato vivo. E uma outra que é o gato morto. Então, se realmente eu crio uma situação, que é uma situação que o sujeito ele vem numa sobreposição de vermelho e azul, bom, essa sobreposição é uma sobreposição de corrente letal ou não, corrente letal mata, corrente não letal ele vive. Então, no final das contas, o que eu tenho? Eu tenho exatamente uma sobreposição de vivo e morto. Mas ninguém vê um gato vivo e morto. Você vê o gato ou vivo ou o gato morto. Então, isso daqui foi o que... isso está exatamente na origem desse paradoxo. O que vai acontecer nesse caso? Será que eu posso realmente estender essa ideia da sobreposição do micro, dessas escalas atômica, molecular e subatômica, para o macro, que é onde a gente vive? Se isso daqui realmente pode ser, que a gente pode realmente levar de um nível, de um extremo a outro, é claro que eu teria alguma coisa semelhante a isso daqui. Mas é claro que há outros efeitos que vão mascarar, vão destruir isso daqui. Isso aí a gente mais tarde fala de novo. Bom, então, novamente, esse aqui é o gato vivo, esse aqui é o gato morto, e a gente então teria essa sobreposição do gato vivo e do gato morto. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Um outro exemplo, usando ainda essa ideia de sobreposição de alternativas, e juntando agora mais de um sistema, como esse daqui, por exemplo, esse aqui é um caso extremo, eu pego um gato. Eu vou pegar uma outra situação, que agora é uma situação de... É um outro paradoxo também, que é o chamado paradoxo de Einstein, Podolsky e Rosen, o chamado paradoxo EPR. E o que isso aqui diz pra gente? Diz o seguinte: suponha que eu tenho agora duas bolas. Eu não tenho agora várias, eu tenho duas. Tá? E essas duas bolas agora, repara, uma delas pode ser azul e a outra vermelha, ou posso ter então várias possibilidades. Mas vamos pegar, por exemplo, essa daqui. Posso ter essa aqui azul, essa vermelha, ou essa vermelha e essa azul. Tá?
Então eu posso fazer agora uma sobreposição de azul-vermelho, vermelho-azul. Tá? Então essas coisas, misturei agora, fiz uma sobreposição de alternativas que agora carrega informação de dois conjuntos. Essas duas estão dando essa informação conjunta agora. Vermelho-azul, azul-vermelho. Ok, então eu deixo agora esse sistema se separar. Eu deixo o sistema se separar, então isso aqui é a bola 1, bola 2, bola 1, bola 2. Sempre quem está na primeira entrada é 1, quem está na segunda entrada é o 2, primeira entrada é 1, segunda entrada é o 2. Então agora eu separo as bolas. Eu separo as bolas, mas essa sobreposição de cor vai continuar existindo assim dessa forma. Então o que vai acontecer? O que vai acontecer é que, mesmo separados esses dois sujeitos vão manter essa sobreposição de cor, e eu posso agora ter a seguinte situação. Eu posso ter uma situação que eu vou observar, por exemplo, fazer uma experiência de visão com um objeto 1. Se eu faço uma experiência de visão com o objeto 1, o que vai acontecer? Ó, o objeto 1 está aqui. Então eu posso dizer que o objeto 1 é azul, consequentemente o 2 é vermelho, ou eu posso dizer que o objeto 1 é vermelho e, consequentemente, o 2 é azul. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Você tem um objeto que vem para mim e vai lá para o final da sala. Tá? Se eu determino a característica do objeto aqui, automaticamente eu filtrei uma alternativa composta de que esse é vermelho, aquele é azul. Se eu determino que esse é azul, aquele é vermelho. Então, isso daí é uma coisa que nos leva exatamente. Então, por exemplo, essa daqui, eu tenho a cor de 2 automaticamente é determinada por eu olhar o 1. Então, se eu tenho 1 e eu tenho alguma informação do estado inicial, eu posso dizer que esse camarada ele é vermelho. Então, isso é exatamente isso daqui deixava realmente o Einstein muito... Foi uma das coisas que fez com que o Einstein fosse contra uma das próprias teorias que ele ajudou a criar, que foi a mecânica quântica, e ele, exatamente por essa questão, uma questão de não localidade, ele falava, não, eu não posso fazer nada que influencie o corpo de lá, tendo atuado no sistema aqui. Atuando no sistema aqui eu determino, então isso daqui foi exatamente esse conceito de não localidade que realmente fez com que o Einstein criasse várias críticas a conceitar, ou pelo menos a conceituação da mecânica quântica convencional. Muito bem. Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer falar de uma outra coisa que, novamente, está em moda. Volta e meia você lê uma reportagem e fala em, por exemplo, teleportação ou teletransporte. Isso daqui, novamente, faz uso dessa ideia de eu ter dois objetos. Eu tenho dois objetos agora e ele satisfaz exatamente esse par EPR. Ou seja, azul-vermelho ou não, sobreposto com vermelho-azul. Então, o que eu faço aqui? Ora, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu tenho uma situação como anterior e um objeto vai para um observador A, o outro objeto vai para um observador B. Então, esses objetos eles têm essa característica. Esse azul, esse vermelho, sobreposto com esse vermelho e esse azul. Então, isso é uma coisa que eu posso criar. Muito bem. Suponha que agora venha um terceiro objeto. Então, eu estou brincando da seguinte forma. Tem um par, então uma partícula vem para mim, a outra vai para alguém no final da sala. Então, o que vai acontecer? Vem um terceiro objeto aqui. E esse terceiro objeto é um daqueles que ele é azul ou vermelho. Muito bem. Então, o que eu quero fazer agora é o seguinte. Há uma possibilidade, eu não quero detalhar muito isso, mas há uma possibilidade de eu quero passar, por exemplo, essa informação de um sujeito ser sonoro, sem fazer realmente uma medida. E sonoro, esse camarada, ele tem uma sobreposição de cor, ou ele é vermelho ou ele é azul. E eu quero passar, por exemplo, essa informação para esse sujeito que vai chegar no ar. Ou seja, a matéria está sendo compartilhada comigo e com alguém no final da sala. Tá? E eu quero pegar um objeto, um terceiro objeto, e passar essa informação para aquele objeto que vai chegar lá no final da sala.
sem olhar para ele. Se eu olhar, eu filtro. Eu digo que ele é vermelho ou é azul. Então eu não quero fazer isso. Então há uma maneira, então uma manipulação muito especial, tem uma maneira de você fazer isso. Você pega a possibilidade que o 2 recebe disso daqui, pega esse objeto, por exemplo, olha lá, a gente pode dizer o seguinte, para 1, 2, o que a gente vai fazer é, eu vou fazer, por exemplo, eu vou receber o terceiro objeto, eu vou fazer eu vou interferir nesse sistema de uma forma conjunta, tá? Pegar quem está chegando e quem eu estou recebendo do par compartilhado e vou fazer de alguma maneira uma observação. A gente não vai entrar no detalhe do que é isso, mas eu posso passar essa informação para o companheiro lá do outro lado que vai receber a matéria compartilhada, que foi aquela do par inicial. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui eu tenho várias possibilidades. Por exemplo, eu posso ter essa possibilidade, as duas azuis. Isso é o pedaço que está compartilhado. O camarada no final da sala e comigo. Então, eu tenho todas essas possibilidades aqui. Eu tenho essa possibilidade azul, azul, vermelho, vermelho. Tem uma que é azul, azul, menos vermelho, vermelho. Azul, vermelho, e assim por diante. Então, eu tenho quatro chances de fazer essa sobreposição de azul e vermelho. Muito bem. Então, se eu faço isso, o que a gente pode ver agora é o seguinte. Eu posso pegar, por exemplo, e dizer que eu tenho azul, azul e vermelho, vermelho. Azul, ou as duas são azuis, ou as duas são vermelhas. Tá? E eu vou pegar o objeto que chega aqui, esse que está numa sobreposição de azul e vermelho, e vou criar isso. Então, eu posso ter essa situação. Vem o objeto azul, azul, vermelho, vermelho, que está sendo compartilhado, e vem outro objeto agora aqui que está nessa sobreposição de azul e vermelho. Então, o sistema composto, que, por exemplo, eu vou ver no final, vai ser alguma coisa, vai ser uma alternativa resultante que vai ser essa. Os três azuis, azul, azul, vermelho, 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 azul, vermelho, vermelho, vermelho. Isso é uma possibilidade agora dos três. Mas eu não quero, em nenhum momento, essa possibilidade ela está obedecendo de alguma maneira as regras de composição da minha brincadeira. Agora, o que vai acontecer aqui é que eu posso separar a informação que vai para o final da sala. Então, o que vai acontecer é o seguinte, é como se eu pegasse isso daqui e botasse o 2 e o 3 em evidência, vamos dizer assim. Então, sobra para o 1 uma informação que estava, ou uma informação muito parecida com a que estava contida no objeto que chegou para mim. Então, o que eu posso fazer aqui é o seguinte, eu posso fazer várias possibilidades, posso ter várias possibilidades. Então, se eu faço isso, então isso aqui é a alternativa conjunta de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, isso daqui agora, eu posso fazer uma decomposição que eu vou botar, ao invés de 1, 2 e o objeto 3, eu quero fazer 2, 3 e o objeto 1. Tá? Eu posso fazer isso. Há umas regras que me permitem fazer isso, que a gente não vai entrar no detalhe agora. Mas eu quero mostrar exatamente o resultado final. O que acontece aqui? Eu posso ter, na realidade, eu posso passar mais rápido aqui, 4 alternativas. Então, se o objeto resultante do 2 e 3 for azul, azul, vermelho, vermelho, espirra para o 1 uma determinada sobreposição. Se esse acontece azul, vermelho, vermelho, azul, acontece uma outra sobreposição. Enfim, eu tenho 4 possíveis formas de sobreposição que foi passada para o objeto. Então, repara que não é um filmezinho do Star Trek. Você não está mandando, não está materializando o objeto lá do outro lado. O que você está fazendo é compartilhar matéria, saiu matéria de um par, foi para o final da sala, ou para uma nave espacial, e outra parte veio para mim. Então, eu tenho algo aqui que eu quero passar, a informação que eu tenho nesse sujeito, para aquele lá embaixo. Então, essa informação, por exemplo, está por dentro. Então, como é que eu faço isso daqui? Então, obviamente, dependendo do resultado conjunto que eu tenho dessa observação que eu fiz, da matéria compartilhada que chegou comigo e desse objeto que eu quero extrair a informação para mandar, em função do que eu observo aqui, eu posso simplesmente dizer, ó, observei isso, isso, isso ou isso. Mas eu tenho que te passar um sinal, vou te ligar para o telefone, vou te mandar um fax ou um e-mail. Então você vai saber exatamente qual foi a minha medida conjunta. A partir disso você pode me dizer exatamente qual dessas 4 hipóteses eu vou ter.
E aí eu posso manipular de alguma maneira, sistema de eixos ou alguma outra coisa, que vai fazer com que eu possa determinar claramente qual foi o estado que a 3 chegou para mim. Então você não tem acesso a ela, nem tampouco eu medi especificamente isso para te passar por telefone. Eu fiz uma medida conjunta, ou seja, eu não destruí o estado dela. Tá? Ou seja, eu destruí o estado dela no sentido que agora ela passa a ser alguma coisa composta com quem chegou comigo. Então isso daqui, B comunica por telefone, fax ou alguma outra coisa, e você então pode. Então você tem agora um objeto composto 2 mais 3, e a situação do 3, por exemplo, agora você pode reproduzir em A. Então, que é exatamente aquela situação que a gente tinha inicialmente. Então, olha lá. Se você repara que para fazer essa brincadeira, ou seja, para mandar, então isso funciona como se eu realmente tivesse destruído a matéria aqui e criado a matéria lá. Como se fosse isso, mas não é bem assim. Porque eu não destruí matéria aqui, eu destruí informação da matéria que estava aqui. E passei, e foi matéria para lá. Eu passei a informação dessa matéria para lá. Tá? Então o que eu estou mandando é informação sobre a característica da matéria que chegou em mim. Claro, mas a característica eu vou mandar para lá e lá está chegando matéria. Então eu crio lá o mesmo objeto que eu recebi aqui. Tá? Nesse sentido, você está teleportando o objeto. Mas o objeto, a matéria que foi compartilhada inicialmente com o par, e eu peguei esse camarada e fiz uma medida conjunta para passar a informação dele lá para trás. Lá para trás da sala. Muito bem. Então isso daqui, mas não repara que quando eu pego o 3 e faço o conjunto com o 2, para ver essa medida conjunta e passar a informação para o 1, eu destruí o objeto 3. Ele agora passa a ser um objeto composto com o 2. Então aqui, isso daqui está por trás do que se chama de teorema de não clonagem, ou seja, você não pode clonar objetos quânticos. Então isso daqui é outro resultado importante. Muito bem, então a gente pode pegar e fazer um exemplo aqui, simples, de como seria o fax quântico. Então eu posso fazer o seguinte: o que é um fax? O fax eu tenho o original, tenho o processo de gravação, tá? Tenho a matéria-prima, os dados passam exatamente, você tem um tratamento químico, que vai, obviamente, através dessa gravação e os dados nesse tratamento, vão fazer uma cópia, tá? Do que você tinha no original. E o que aparece aqui e o que sai aqui do outro lado? O original está intacto, né? Então eu pego aquela folha, que eu vou copiar, passo, através exatamente dos dados e do processo químico, ele pega a matéria-prima, que é a outra folha que está lá, grava e sai do outro lado a cópia e o original fica intacto. Bom, seria o equivalente do fax quântico? Seria exatamente o teletransporte. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho um par que é compartilhado com A e B. Então o B ele vai fazer exatamente o processo equivalente de gravação, seria o 2 e o 3 chegando. O 3 aqui eu quero copiar, tá certo? Eu quero copiar o 3. O 3 chegou aqui, eu sou o 2 e o 1 está lá atrás. Tá? Então eu quero passar essa informação para o 1. Então o que aparece? O original vem. Nesse processo de gravação, eu compartilhei matéria, tá vendo? A e o B compartilharam, o 1 e o 2. Então eu pego esse camarada daqui agora, o 2 e o 3 eu faço aquela observação conjunta, que vai me permitir dar a informação por telefone ou fax, etc. Mas repara que quando eu faço isso, eu destruo o original. E realmente a informação foi transportada para o objeto, foi lá para trás. Então isso aqui seria uma maneira de você criar um fax quântico. Tá? Então você faz, isso aqui seria exatamente, dentro dessa visão de um fax, seria o que seria o teletransporte aqui. Ok, então a gente viu que esse conceito de você fazer sobreposições é um conceito extremamente importante e pode ter, por exemplo, aplicações à minha teoria de informação, teoria de computação e em vários outros sistemas. Bom, eu queria dar mais um par de exemplos, que é o seguinte: toda essa formulação, inclusive essa ideia de você então descrever alternativas, você tem que ter alguns objetos matemáticos que você que vão traduzir essa ideia
de alternativa. Esses objetos são chamados funções de onda. Então, você pode, por exemplo, pensar numa outra brincadeira aqui agora, que é a seguinte. Esse é um exemplo já fora dessa ideia do vermelho, azul, sonoro ou não. Mas eu posso ter uma outra situação também, igualmente interessante e importante em mecânica quântica, que é a ideia de eu pegar, por exemplo, e eu tenho um arame e eu boto uma conta nesse arame. Ou imagina, por exemplo, se não me engano é o livro do Hawking, que ele dá, é do Hawking, que ele fala A Breve História do Tempo, ele fala até de uma montanha-russa. E basicamente é isso, é o mesmo exemplo, só que a montanha-russa, eu não quero que essa montanha-russa se desgarre do trilho. Ela está realmente presa no trilho. Mas não pensa num objeto assim, um pouco menor, para ficar mais próximo do quântico, que seria uma conta. Então essa conta eu boto num arame, e qual é o movimento que eu esperaria clássico dela? Eu pego esse camarada, posso mexer para um lado e para o outro, ela fica, por exemplo, oscilando aqui, perto desse mínimo. Claro, tem a gravidade aqui nessa direção, esse cara vai ficar passeando aqui embaixo. Se eu fizer essa experiência, essa brincadeira com objeto quântico, tá? O que acontece? O que acontece é o efeito desse tipo daqui. Esse camarada simplesmente, tá? Eu posso fazer várias tentativas, novamente, sempre. A mecânica quântica, ela tem essa característica estatística nela. Eu sempre vou, quando observar uma coisa, eu vou ter sempre, por exemplo, o resultado aqui, ela passou ou não passou. Então eu posso ver 1000 vezes ela passando e ela, em algumas vezes, ela passa e a maioria das vezes ela não passa. Então o que acontece? O que acontece é que, na média, eu vejo um exemplo desse tipo. Ela fica muito tempo parada, nesse mínimo, daqui a pouco ela simplesmente se materializa do outro lado e corre pelo arame. Então isso aqui é chamado um tunelamento, um processo de tunelamento. Um outro processo de tunelamento também que é muito importante é quando eu tenho exatamente uma configuração que há duas possibilidades que são degeneradas, são possibilidades idênticas. Eu estava, por exemplo, na direita, porque naquela outra eu tinha uma possibilidade que o camarada, se ele se materializa do outro lado, ele vai embora. Aqui não, aqui eu posso ter o chamado tunelamento coerente. Então, obviamente, se essa conta está nesse arame simétrico aqui, com essa disposição simétrica, eu posso ver exatamente uma situação de eu mexo aqui, não vai sair daqui, a não ser que eu dê um peteleco muito forte nele. Se eu der um peteleco muito forte, ela passa para o outro lado. Ok, mas eu não vou dar um peteleco forte. Eu vou mexer um pouquinho com ela. Então ela vai ficar simplesmente brincando aqui. Se eu faço a coisa do outro lado, ela fica brincando do outro lado. Não vai passar para... não vai acontecer nada. Agora, se esse objeto for quântico, se essa conta for uma conta quântica, se essa conta for uma conta quântica, o que acontece é isso aqui, ó. Ela passa para o outro lado, volta, passa, volta. Então ela fica simplesmente oscilando coerentemente de um lado e de outro, dessa disposição simétrica que eu botei nesse arame. Claro, quando você observa, você filtra exatamente a característica de estar na direita ou estar na esquerda. Assim como quando eu olhava. Então isso aqui, quer dizer, a ideia da sobreposição é alguma coisa mais ou menos parecida com isso. Eu posso estar da direita ou da esquerda. No caso seria um azul ou vermelho. Então eu posso... A sobreposição, na realidade, ela significa que você está com um movimento entre um azul e vermelho. Tá? Direita e esquerda. Na hora que eu olho, eu digo, estou na direita ou estou na esquerda. Bom, então, esses são basicamente os exemplos que eu queria mostrar e, pelo menos eu acho, eu não sei se vocês acham, eu gostaria inclusive de ver um feedback, que eu acho que esses exemplos são exemplos assim que apelam para coisas que a gente realmente vê no nosso dia a dia e que ficam mais fáceis de você então falar, epa, o que está acontecendo? Tem alguma coisa muito estranha, é uma coisa bem estranha. Não são efeitos que a gente observa no nosso dia a dia. Se a gente começa a falar, por exemplo, de um momento magnético, eu tenho projeções para cima e para baixo na direção Z, para a direita ou para a esquerda na direção X, eu ia falar disso, todo mundo ia falar, muito interessante, mas talvez não aguce tanto a curiosidade e não evidencie tanto o quão bizarro o processo todo é. Muito bem. Então agora vamos já para os comentários finais. Então, primeira coisa que, apesar de toda essa estranheza, a mecânica quântica trata de questões reais e que são sistemas físicos que você vai medir no laboratório. Então, os resultados são precisos e você tem uma utilidade prática enorme com os resultados que surgem exatamente dessa teoria.
Bom, para você ter uma ideia, toda a high-tech que você pode usar, CDs, controle remoto de TV, aparelho de ressonância magnética, microcomputador, tudo isso é baseado em dispositivos que vão obedecer leis quânticas. Mais ainda, quer dizer, todos os dispositivos eletrônicos que você usa na chamada tecnologia de ponta só pode ser projetado exatamente por você conhecer o comportamento quântico da matéria. Por exemplo, transistores que dependem do comportamento de semicondutores, LEDs, lasers, etc. Tudo isso depende da mecânica quântica. Novamente, então o que a gente está vendo aqui é o seguinte, no caso, não existiria nenhuma limitação para dizer por que as leis, as regras das nossas brincadeiras, ou seja, os postulados da mecânica quântica, por que eles não se aplicariam para o macro também? Bom, a questão é que você aí tem que levar em conta vários outros efeitos que você ignora, complexidade e muitas outras coisas que vão levar basicamente a borrar esses efeitos e fazer com que o sistema quântico, esses efeitos estranhos, simplesmente desapareçam quando você realmente está tratando de objetos grandes. Mais ainda, outra coisa, o que eu apresentei aqui é mais ou menos na linha da chamada interpretação ortodoxa, ou interpretação de Copenhague, e, novamente, as situações não são reais, são situações que tentam imitar experimentos que são, esses sim, reais. E, novamente, um comentário final agora sobre o status e o que acontece com a mecânica quântica hoje, como que as pessoas veem a mecânica quântica, e principalmente devido a essa nova possibilidade de aplicar isso em teoria de informação, computação. Isso fez renascer várias discussões sobre toda a interpretação e toda a fundamentação da mecânica quântica. Então, muita gente não se sente satisfeita com isso e muita gente tenta buscar teorias alternativas ou maneiras clássicas, maneiras acessíveis ao nosso dia a dia, que possam explicar esses efeitos estranhos que eu mostrei para vocês. Mas, na verdade, a mecânica quântica tem funcionado muito bem. E toda vez que se tenta testar mais alguma coisa, bom, aqui é um teste que a gente vai ver se realmente vamos ver se ela escapa desse teste. E ela escapa. Até hoje ela escapou de todo, que eu saiba. Então, se você quer, de alguma maneira, tentar alguma coisa alternativa, você tem que primeiro esperar alguma evidência que o que está aí no mercado não vai funcionar. Então, até hoje, apesar de muito estranha, a mecânica quântica deu conta de tudo que a gente observa. Então, se a gente busca alguma teoria alternativa, seria então, a gente teria que esperar por um resultado experimental. Que foi isso, foram resultados experimentais que guiaram toda essa busca de uma nova teoria e que realmente acabou culminando com a sistematização de tudo aquilo que o pessoal fez há 100 anos atrás, para culminar então com uma nova teoria, que é uma teoria extremamente elegante. Obviamente, esses exemplos que eu dei para vocês não são nada elegantes, mas a minha intenção aqui era realmente de aguçar a curiosidade de vocês e tentar evidenciar um pouco desse lado estranho da mecânica quântica com coisas que a gente toca no nosso dia a dia. Bom, então eu agradeço a atenção de vocês. Bom, nós temos um tempinho ainda para perguntas para aqui.